Olá, aqui é o professor Ellison de Andrade e nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre financiamento de imóveis, focando aqui nas tabelas Price e SAC e algumas implicações que essas duas tabelas têm quando a gente vai financiar um imóvel para longo prazo. Antes de começar essa nossa videoaula, eu gostaria de dizer que esse vídeo ele foi concebido para o meu curso online sobre mudança de hábitos financeiros. Esse é um curso que ensina como lidar melhor com as suas finanças através da aquisição de bons hábitos, em que a gente vai falar muito sobre planejamento, sobre objetivos financeiros, sobre autoconhecimento e também sobre como tomar boas decisões financeiras. Então, essa videoaula faz parte desse curso online e do terceiro módulo, da parte como tomar boas decisões financeiras, em que eu ensino, por exemplo, como decidir na compra de um carro, por exemplo, como decidir sobre planos de previdência privada e como a inflação pode afetar essa decisão. E chegamos aqui no momento de falar sobre financiamento imobiliário. E se você tiver algum interesse em saber mais sobre o curso Mudança de Hábitos Financeiros, e não é do curso, está assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu deixei esse curso, essa videoaula em específico, aberta para todas as pessoas que não são do curso poderem acessar, devido à relevância desse assunto. No meu próprio blog, no www.profelison.com.br, eu tenho alguns artigos que ensinam como fazer a tabela Price, tabela SAC, e muitas dúvidas são enviadas a mim foram enviadas a mim ao longo dos anos. Eu decidi deixar esse vídeo em específico aberto para que todos possam assistir. Outra questão que eu gostaria de deixar claro é que a planilha que eu vou utilizar nessa videoaula, ela não vai ficar disponível para o público em geral, mas apenas para as pessoas do curso Mudança de Hábitos Financeiros, tá ok? Outra coisa que eu gostaria de dizer é que o objetivo dessa videoaula não é explicar como montar uma tabela Price ou uma SAC passo a passo. Eu tenho artigos que falam exatamente sobre isso e que eu vou deixar para as pessoas do curso poderem acessar esse link, e para quem não é do curso e estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo, e quem estiver acessando diretamente da minha página, do meu blog, eu também vou deixar esses links aí que falam como elaborar a planilha de tabela Price e SAC, disponível também no meu blog, tá ok? Então aqui nós vamos só entender como que funciona, o que é melhor, o que não é melhor, e entender, por exemplo, o papel dos reajustes realizados nesse tipo de financiamento, reajustes das parcelas, tá ok? E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, sobre os vídeos que eu posto no YouTube, que são abertos para todas as pessoas, inscreva-se no meu canal do YouTube e você sempre vai ficar atualizado sobre os vídeos que eu estou postando lá no meu blog, tá ok? Então fica aí o convite para quem não está participando do curso Mudança de Hábitos Financeiros, que entre nesse site aqui, www.habitosfinanceiros, e saiba mais sobre o curso, tá ok? Então vamos começar aqui com as nossas planilhas em Excel. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar, antes de entrar nas tabelas Price e SAC, é demonstrar que o dinheiro tem valor no tempo. Isso é algo muito importante para nós entendermos e não criarmos aí alguns julgamentos errôneos sobre qualquer tipo de financiamento, não apenas no setor imobiliário. Para isso, para mostrar o valor do dinheiro no tempo, eu queria dar um exemplo que é o seguinte. Imagina que você vai emprestar um dinheiro para alguém, tá ok? Então você pega uma parte do seu dinheiro e vai emprestar para alguém, e essa pessoa lhe dá duas alternativas de pagamento. No próximo mês, ou seja, no mês 1, ela vai te pagar R$1.000, e depois de 36 meses ela vai te dar mais R$200.
Na alternativa 2, ela vai te dar R$ 200 no próximo mês e R$ 1.000 após 36 meses. Uma primeira coisa que eu queria mostrar é que se a gente somar essas duas parcelas aqui, em qualquer uma das alternativas, a pessoa vai estar me pagando R$ 1.200. Mas o que eu queria deixar bastante claro é que essa soma de parcelas, ela não traz informação alguma que tenha utilidade para resolver esse meu problema. Na verdade, eu não posso somar parcelas. Tá ok? Por que eu não posso somar 1.000 com 200 e nem esse 200 com esse 1.000 e falar que alguém vai me pagar no futuro 1.200? Porque exatamente é o objetivo desse vídeo, que é falar que o dinheiro tem valor no tempo. Então, R$ 1.000 no próximo mês é diferente do que R$ 1.000 daqui 36 meses. E R$ 200 no próximo mês também tem um valor diferente do que R$ 200 depois de 36 meses. Então, dado que o dinheiro tem valor no tempo, eu não posso somar parcelas que estão em momentos distintos. Tá ok? As pessoas fazem muito isso. Então, falam assim, eu vou comprar um negócio de R$ 1.000 em 12 parcelas de 100, então eu estou pagando R$ 1.200 essa geladeira. Isso não faz sentido. Você vai encontrar isso em jornais, em artigos, de pessoas que talvez não conheçam muito matemática financeira, mas essa soma das parcelas não faz sentido algum. E vamos entender por que isso não faz sentido de uma maneira bastante simples. Eu vou calcular, que é essa pergunta que está aqui embaixo, quanto que eu posso emprestar, nessas duas alternativas. Ou aqui a pergunta é se eu posso emprestar o mesmo dinheiro nas outras duas alternativas. Então, para responder essa pergunta, eu vou mostrar, vou tentar responder essa pergunta se eu posso emprestar o mesmo dinheiro nas duas alternativas, fazendo o seguinte, calculando o valor presente desses fluxos de caixa, que é, na verdade, a forma com que eu faria para saber quanto que eu posso emprestar em cada uma das alternativas. Aqui nessa primeira alternativa, vai exigir até um conhecimento um pouco mais específico sobre matemática financeira, a utilização das funções financeiras do Excel, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas quero que você entenda a ideia. Eu vou pegar esses R$ 1.000 e trazer para valor presente, e depois somar com esses R$ 200 também trazidos para valor presente. O que a gente pode notar, então, é que nessa primeira parte da fórmula, eu estou pegando os R$ 1.000, trazendo a valor presente a uma taxa aqui de 1% ao mês e trazendo a valor presente para apenas um mês, porque esse R$ 1.000 vai ser pago logo no primeiro mês. Então, eu estou pegando R$ 1.000 e descontando 1% ao mês durante apenas um mês e achando esse valor. Depois eu vou somar com os R$ 200 também trazidos a valor presente. Só que agora, veja, eu utilizo a mesma taxa de juros, mas eu estou descontando esse valor 36 meses. Tá ok? Já na segunda opção, o que nós podemos ver é que os R$ 200, esses R$ 200, está trazido a valor presente em apenas um mês, e o R$ 1.000 lá da frente, ele está sendo trazido a valor presente utilizando na fórmula 36 meses, ou seja, é um grande desconto em cima de R$ 1.000. O que isso significa? Que esse R$ 1.000 daqui 36 meses vale menos hoje do que R$ 1.000 daqui a um mês. Tá ok? Então veja que na alternativa em que o R$ 1.000 já é dado logo de cara, o valor maior é dado logo de cara, logo no próximo mês, eu posso emprestar mais para quem, se a pessoa escolher a alternativa 1, se eu escolher a alternativa 1, do que se eu escolher a alternativa 2. Na alternativa 2, eu só consigo emprestar para esse mesmo fluxo de caixa R$ 896,94, utilizando, obviamente, a mesma taxa de 1% ao mês. Isso por quê? Por que esse valor deu muito baixo? Porque esse R$ 1.000 foi descontado a 1% ao mês durante 36 meses, como está aqui na fórmula. Tá ok? Então veja, o mesmo um fluxo de caixa que a soma, que é errado fazer essa soma, mas que a soma daria R$ 1.200 em ambos os casos, o que acontece é que
o valor que eu vou emprestar para a alternativa 1 ou para a alternativa 2 é muito diferente. E por que é diferente? Porque o dinheiro tem valor diferente ao longo do tempo. Esse 1.000 não é igual a esse 1.000, como também esse 200 não é igual a esse 200, tá ok? Então essa é uma primeira questão que eu gostaria muito de deixar claro, que eu não posso somar valor de parcelas, porque as parcelas têm valor diferente no tempo. Eu preciso sempre analisá-las no mesmo período de tempo, no mesmo ponto do tempo, e é isso que a gente faz quando a gente traz tudo para valor presente. Aí sim eu posso somar esses valores e saber quanto emprestar para cada um deles, né? A um custo de capital de 1% ao mês. Tá ok? Então já vamos entrando aqui na tabela Price e Saque. E num exemplo bastante simples aqui, de apenas 8 meses, eu já falei que eu não vou ficar falando muito sobre como se constrói a tabela Price e Saque. Tem um artigo que fala só sobre isso, que eu estou deixando o link. Mas aqui eu estou fazendo um exemplo para que nós possamos chegar a algumas conclusões. A primeira que eu estou utilizando, em ambos os casos, uma taxa de juros de 3%. Pode ser 3% ao ano, ao mês, mas vamos pensar que é 3% ao mês, tá? E a gente aqui está trabalhando com 8 meses, tá ok? Para ficar, se aqui fosse 3% ao ano, aqui teria que ser 8 anos. Ok. O que nós podemos ver, então, das diferenças tabela Price e Saque, é que na tabela Price as parcelas são calculadas de forma constante. Eu utilizo uma formulinha aqui, PGTO, tá? Tanto na outra fórmula como nessa, eu estou deixando um sinalzinho negativo aqui na frente, para que esses valores fiquem bonitinhos aqui, positivos, tá? Porque na fórmula, quando eu entro com o valor positivo do meu valor presente, ele acaba dando um valor negativo do pagamento, porque é questão de fluxo de caixa, não vou entrar muito em detalhes nisso, mas eu estou deixando esse sinalzinho negativo para deixar bonitinho aqui, tudo positivo. Pois bem, as parcelas, então, a tabela Saque, as parcelas são constantes ao longo do tempo, tá ok? Isso em teoria, elas podem ser corrigidas por algum indicador, a gente vai ver isso nos próximos slides, mas em tese, assim, em teoria, a tabela Price é sempre pagamentos constantes. Por outro lado, as parcelas da tabela Saque, aqui na Saque é sistema de amortização constante, então é a amortização que tem valor constante e os pagamentos aqui se tornam decrescentes, ou seja, você começa pagando mais no começo e menos no final, tá ok? Então se a gente comparar com a tabela Price e Saque, a Price a gente começa pagando menos no começo e lá no final a gente vai estar pagando um valor maior do que na Saque, tá ok? Então elas acabam se cruzando em algum momento, o valor que cada uma delas pagam. A tabela Saque começa alta e vai caindo. Por exemplo, não é assim uma regrinha de 3, mas lá pela metade do caminho, em algum momento do caminho, o valor das duas parcelas vão estar muito parecidos, e aí a Saque começa a ficar com um valor menor, tá ok? Do que a tabela Price. Isso é a parte de como, das características das tabelas Price e Saque, e cada uma tem suas vantagens e desvantagens, que nós vamos até falar um pouco mais ainda nesse vídeo. Pois bem, então aí vem a pergunta, né? Qual que é a melhor tabela? Nós temos aí duas maneiras de responder isso aí. A primeira maneira, vamos falar apenas da parte matemática da questão. Depois a gente vai falar da parte financeira, tá? Então veja, temos a parte matemática, vou até escrever aqui para a gente lembrar. A parte matemática e a parte financeira. Agora estamos falando aqui dessa parte matemática da questão. Em termos aí, matemáticos, vamos tentar chegar numa conclusão em qual aqui seria a melhor. Uma primeira forma de que as pessoas costumam analisar seria fazer o seguinte: somar o total de juros ou somar o total pago das parcelas. E aqui somando os juros e aqui somando as parcelas da tabela Saque. Então, existe muita coisa escrita por aí que fala assim, olha, a tabela Saque é melhor porque você paga menos juros do que a tabela Price. Não é isso? Então, aqui, 2.700 eu estou pagando de juros, aqui eu estou pagando R$ 93 a mais, 2.793.
somarmos também o valor da parcela, a gente vai chegar nesse mesmo montante a mais. Eu estou pagando R$ 93 a mais se eu optar pela tabela Price. Porém, o que a gente viu aqui nessa planilha quando a gente discutiu o valor do dinheiro no tempo? Que eu não posso somar parcelas. Parcelas que estão em diferentes períodos do tempo, diferentes momentos do tempo, não podem ser tomadas, senão a gente chega a conclusões erradas. Então, para que serve fazer essa soma aqui? Para nada, absolutamente nada. Matematicamente falando, eu não posso somar juros em períodos diferentes, nem parcelas em períodos diferentes, para chegar numa conclusão que seja correta do ponto de vista matemático da questão. Essa informação não nos traz nenhuma... essa informação não nos traz nenhum aumento de qualidade na análise, tá ok? Ela não nos diz nada, porque o dinheiro tem valor diferente no tempo, então eu não posso somar, tá ok? Vou até apagar isso aqui. E dizer que não podemos usar dessa análise para escolher entre tabela Price e saque, tá ok? Dizer, eu pago mais juros na tabela Price, mais juros na tabela saque. Por quê? Porque eu não posso somar valores de dinheiro no em tempos diferentes. Dinheiro em tempos diferentes, períodos de tempo diferentes. Tá ok? Então, como que eu posso analisar matematicamente essa questão? Fácil. Olha a taxa de juros. A taxa de juros corresponde ao aluguel, o quanto você está pagando, aluguel do dinheiro, né? Não aluguel de uma casa, mas o quanto você está pagando de aluguel por ter emprestado esse dinheiro, no caso aqui R$ 20.000. Ao calcular o valor das parcelas, tanto na Price como na saque, a tabela foi elaborada considerando essa taxa de 3%. Então, o custo do seu capital em ambas as tabelas é idêntico. Tá ok? Então, uma primeira questão que eu queria falar é que, matematicamente, se a taxa de juros das duas tabelas forem a mesma, o custo que você está pagando pelo capital é o mesmo. Tá ok? Então, essa é a parte matemática da questão que eu queria que ficasse bastante claro nessa questão. Obviamente, financeiramente, em termos de fluxo de caixa, elas possuem diferenças significativas, tá ok? Vamos imaginar aqui que eu vou até fazer a formulinha rápida aqui para a gente, que eu utilizasse uma fórmula financeira em que eu quisesse pagar esse financiamento de uma só vez. Então, eu vou calcular o valor futuro utilizando a mesma taxa de 3%, o número de períodos de 8 meses, e que o valor presente nosso são os R$ 20.000. Então, olha, veja aqui. Se eu até botar o sinalzinho, veja que ficou negativo aqui, quando eu boto o sinalzinho negativo aqui na frente da fórmula, fica mais bonitinho, fica positivo aqui, só para a gente não se perder. Então, olha, eu tenho aqui 3 opções de pagamento desse financiamento. O primeiro é em uma parcela só, após 8 meses, de R$ 25.335,40. Qual que é o custo do capital? 3%. Matematicamente falando, né, o custo do capital na Price, na saque e nesse método aqui de pagamento de uma só vez, com uma só parcela lá no final, o custo do capital é o mesmo. Tá ok? Agora, financeiramente falando, é óbvio que são bastante diferentes. Veja que, por exemplo, por que poucas pessoas para financiamentos grandes e tal optam por parcelar? Porque isso, em relação ao fluxo de caixa, permite um planejamento mais adequado. Você vai pagando as parcelas de maneira mais suave, mês a mês, lhe permite planejar. Imagine se você comprasse, por exemplo, um imóvel, que é o nosso caso aqui, você compra hoje e daqui 20 anos você paga o valor do imóvel total. Imagina o planejamento que você teria que fazer para todo mês guardar o valor que seria pago por uma parcela para lá na frente pagá-lo à vista. O custo do capital seria o mesmo se as taxas fossem iguais, as taxas de juros. Mas seria muito mais complicado se você se perdesse ao longo do caminho, tivesse que usar esse dinheiro para outra coisa e não tivesse o dinheiro para quitar a dívida depois de 20 anos.
Imagina? Então, por isso que quando a gente trata de financiamento imobiliário, geralmente, ou qualquer um de um prazo mais longo, geralmente a gente faz através de parcelas, porque isso permite para o consumidor, para quem está comprando aquele bem, né, que ele se planeje e ele vá diluindo aí, conforme vai recebendo a renda, já vai alocando parte da sua renda para pagamento das parcelas. Então veja, em questão de fluxo de caixa, essa minha terceira opção que eu acabei de inventar aqui, de um único pagamento lá no final, ele é mais complicado, porque a gente teria que guardar esse dinheiro ao longo do tempo, para poder quitar esse financiamento de 20 mil, o que poderia nos causar algum problema em termos financeiros, de planejamento financeiro. Por isso que se utiliza geralmente então a Price e a SAC, que a gente já calcula o valor de parcelas periódicas para que elas sejam pagas aí suavemente. Isso nos permita um planejamento financeiro um pouco maior. Mas veja que matematicamente o custo do capital é o mesmo na tabela Price, SAC ou nessa minha nova opção. Tá ok? Então, agora, analisando aqui a parte financeira das tabelas Price e SAC, o que nós podemos ver é o seguinte. Com relação ao fluxo de caixa, na tabela SAC, nós começamos pagando um valor mais alto do que na Price e terminamos pagando um valor mais baixo do que na Price, tá ok? Então essas são as características da Price serem pagamentos constantes e na SAC decrescentes. E aí, qual é o melhor? Cada um tem suas vantagens e desvantagens, tá ok? Para o mesmo custo de capital, nós teremos que fazer uma análise não mais matemática, mas uma análise aqui financeira da questão. O que nós podemos ver é que para o mesmo financiamento, uma desvantagem da tabela SAC é que nós precisamos de um capital muito maior para iniciar esse financiamento. Pode ser que nós vamos fazer isso nos próximos, analisar prazos maiores nas próximas planilhas, mas o que nós já podemos ver desde já é que assim, uma pessoa pode não ter R$ 3.100 para iniciar um financiamento, mas ter R$ 2.849. Aí qual a opção que ela tem? Apenas a Price. Tá ok? Porque a SAC tem esse problema, eu tenho que dar mais dinheiro já no início do que lá no final. E veja que bacana, nós acabamos de ver que o dinheiro tem valor no tempo. R$ 1.000 vale mais no mês seguinte do que depois de 36 meses. Aqui tem também. Quando eu dou mais dinheiro no início e menos no final, a Price parece até ter essa vantagem, que eu pago menos mais lá na frente na Price, enquanto eu pago menos lá na frente na SAC. Se eu pago mais, então, hoje, na SAC eu tenho essa desvantagem. Eu tenho que ter mais dinheiro hoje do que eu tenho que ter na Price. Tá ok? Portanto, da mesma forma que lá nesse nosso exemplo, como R$ 1.000 no próximo mês vale mais do que daqui 36 meses, esse valor aqui que eu pago a mais no SAC vale mais do que quando eu for pagar a mais na Price lá na frente. Então, essa é uma vantagem da tabela Price em relação a SAC. Eu preciso dar menos dinheiro hoje, tá ok? Todavia, a tabela SAC, o que acontece? Por eu pagar mais, obviamente eu vou amortizar mais no início. O que acontece? A minha dívida na tabela SAC cai mais no início do que a minha dívida na tabela Price. Então, como isso tem que ser, eu gostaria que ficasse óbvio para você, que já que eu estou dando mais dinheiro, é óbvio que a minha dívida vai cair mais rapidamente. E alguns argumentam, então a SAC é melhor porque está pagando menos juros. Bobagem falar isso, porque primeiro eu não posso somar essa coluna. E uma mão lava a outra. Se eu tenho a desvantagem de dar mais dinheiro hoje na SAC do que na Price, eu tenho a vantagem de diminuir os meus juros mais rapidamente no início. Isso, pessoal, é uma questão de metodologia. Ou quando falamos matematicamente, se o valor da taxa de juros for igual,
tanto faz uma tabela quanto a outra. Mas quando nós tratamos financeiramente, temos vantagens e desvantagens. Tá ok? E aí basta você fazer uma análise um pouquinho mais profunda. Nós vamos ajudá-lo aí a pensar mais coerentemente, de uma maneira mais profunda sobre isso, mas o bacana é que nós já saibamos disso. Elas possuem diferenças metodológicas que as fazem ter vantagens de um certo ponto, financeiras, e desvantagens de outro. Se eu diminuo mais rapidamente meu saldo devedor na saque, isso é uma vantagem. A desvantagem é que eu vou ter que dar mais dinheiro hoje. Tá? Eu vou abrir mão de mais dinheiro hoje, que vale mais para mim do que na Price, em que eu tenho os valores das maiores parcelas em comparação com a saque lá na frente, quando o dinheiro valer menos. Tá ok? Para continuar com a nossa análise aqui, vamos pensar agora num financiamento um pouquinho mais longo. Num financiamento aqui de 20 anos, tá ok? Eu mudei aqui o saldo devedor, agora eu botei para um imóvel, né, de um valor de 300 mil reais, e uma taxa de juros aqui de 1% ao mês, eu coloquei arbitrariamente aqui, só para nós entendermos como que funciona esse fluxo de caixa, tá ok? Então veja que para um financiamento mais longo e para um valor de dívida maior, a diferença entre price e saque se torna bastante considerável. Então vamos analisar novamente as vantagens e desvantagens de cada uma. A price, eu tenho a vantagem, por exemplo, de conseguir fazer o financiamento. Vamos imaginar que eu tenho 3.400 que eu posso apenas disponibilizar para quitar esse imóvel nesse período. Logo, se eu tenho só 3.400, eu consigo fazer a tabela price, mas não consigo fazer a tabela saque. Por quê? Porque ela vai me exigir quase que R$1.000 a mais no valor das parcelas iniciais. Por outro lado, o que nós podemos ver, o saldo devedor na tabela saque, por eu estar pagando mais no início, vai cair mais rapidamente. Boa parte do dinheiro que eu estou pagando está amortizando a minha dívida. Enquanto na tabela price, por eu estar pagando menos, pouco da minha dívida é amortizado no início. Está dando para entender? E se eu descer aqui nessa tabela, o que nós vamos ver? Vamos lá perto do final. Né? Aqui são 240 meses. Veja que lá na frente, no sistema de amortização constante, eu vou estar diminuindo a minha dívida no mesmo ritmo, 1.250. Enquanto na tabela price, olha como eu vou já estar amortizando a minha dívida, de 3 em 3 mil. Né? Nesses últimos meses aqui, cada pagamento, quase tudo eu estou amortizando a minha dívida e pouco eu estou pagando de juros. Veja que uma mão lava a outra, né? E eu estou pagando um valor alto de parcela em comparação na saque, só que quando eu tomei minha decisão lá no começo, há 240 meses atrás, esse valor de 3.330 no valor presente dá muito pouco. Eu pago o grosso, eu estou pagando lá no final na tabela price, enquanto na tabela saque eu pago o grosso no início, quando o dinheiro vale mais. E pago pouco lá no final, quando o dinheiro vale menos. Igualzinho nesse exemplo. Tá ok? Mas aqui eu posso emprestar dinheiros diferentes, né? Porque eu estou considerando 1.200 e aqui 200 e 1.000. Aqui na tabela price e saque, os valores dos pagamentos estão variando bastante ao longo do tempo, o que faz com que eu possa emprestar os mesmos 300 mil. Não podemos fazer a mesma analogia desses 1.000 e aqui 200 e aqui 1.000 com as tabelas price e saque, porque os pagamentos são bastante distintos, mas o custo do capital continua de 3%, eu continuo pagando os 300 mil de maneiras diferentes, o método é diferente, mas o que a gente pode entender, porque a vantagem e desvantagem de uma e outra, é que a vantagem da price é que eu pago mais, né, proporcionalmente a saque, lá no final, isso é vantagem. Por outro lado, a minha dívida
no início, como a gente vê aqui, ela cai pouco, de 300 em 300, enquanto a minha dívida na saque cai bastante, de 1.250 em 1.250 no início. Tá ok? E a desvantagem da saque, mais uma vez, eu pago muito no começo, enquanto na Price eu pago menos. E a gente já sabe que o dinheiro tem valor no tempo. Tá ok? Então veja esse gráfico que eu fiz com aqueles mesmos dados da tabela. A reta aqui em verde representa como meu saldo devedor cai na tabela saque. A saque é sistema de amortização constante, então ela cai constantemente, de 1.250 em 1.250 todo mês. Sabendo que os valores aqui no início dos pagamentos vão ser altos e os valores aqui no final dos pagamentos serão mais baixos. Enquanto na tabela saque cai pouco a minha dívida no início, né, o meu saldo devedor. E depois de passado um tempo, essa dívida cai rapidamente, porque daí tudo que eu estou pagando quase é para amortizar minha dívida lá no final. Pois bem, essa diferença no valor, na metodologia da Price, da Price ser pagamentos constantes e a saque ter parcelas decrescentes, ainda vão influenciar numa questão financeira que nós vamos falar mais para frente, que é quando tratarmos do reajuste do valor das parcelas. Mas chegaremos lá. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar também aqui um pouco mais rapidamente é que eu fiz no site da Caixa Econômica Federal a simulação pela tabela Price e pela tabela do saque. Tá? O que nós vemos aqui nesse primeiro exemplo é uma tabela saque, em que temos um valor de financiamento de 270 mil e um valor de entrada aqui de 30 mil. Então, o que vai ser financiado, no caso, é 270 mil para essa simulação que eu fiz, utilizando alguns dados. E também mantive os 20 anos de financiamento, ou seja, os 240 meses. Então, notem que a tabelinha que a Caixa nos dá aqui de simulação, ela traz alguns elementos que não estão na nossa tabela. Então, vamos entendê-los aqui de uma maneira bastante simples. Então, na tabela saque, o que nós podemos ver aqui é um valor de 270 mil e eu fiz exatamente a metodologia de como se calcula a tabela saque, através de juros sobre saldo devedor. A amortização constante eu calculo dividindo o saldo devedor pelo número de meses, depois eu somo juros mais amortização, acho o valor da parcela e saldo devedor menos amortização, eu calculo o saldo devedor do próximo mês. Veja que esse valor aqui que eu achei de valor de parcela, 2.924,99, ou seja, aproximadamente 2.925, é o mesmo que está no site da Caixa. Olha, 2.925. Só que na prática, nós temos o seguro e as tarifas, e o valor que vai ser pago, na verdade, será ainda maior. Uma coisa que eu queria mostrar interessante, se vocês quiserem tentar fazer depois essa tabela na casa de vocês, é qual taxa de juros utilizar. Veja aqui que eu estou utilizando uma taxa de juros bastante diferente do que está aqui. Ó. Aqui está falando que a taxa de juros é de 8% ao ano. Mas essa é uma taxa de juros que nós vamos clicar aqui, ó, detalhamento. Essa é uma taxa de juros de 8% que eles chamam de nominal. Não é essa taxa de juros que nós temos que utilizar para fazer a tabela saque ou price, tanto faz, mas sim essa taxa de juros efetiva, tá? Essa taxa de juros efetiva é calculada, eu não vou fazer aqui, mas eu vou dizer, você pode depois escutar algumas vezes aqui nesse vídeo para conseguir chegar nesse valor, mas basta pegar essa taxa anual, dividir por 12, e depois pegar o valor dessa taxa que vai estar mensal, em termos nominais, e fazer 1 mais essa taxa elevado a 12, para a gente anualizar através de equivalência de taxas, considerando aí juros compostos. Eu sei que isso é uma coisa um pouquinho mais complicada de matemática financeira, mas é assim que nós fazemos, tá ok? Vou até mostrar rapidamente aqui no Excel como que nós faríamos isso. Então eu pegaria 0,08
dividiria por 12, tá ok? Então, seria 0,6667% ao mês em taxa de juros nominal. E agora eu pego esse valor, somo a 1. E agora, para fazer uma equivalência de taxas, para transformar essa taxa em taxa anual em termos efetivos, vai ficar igual a esse elevado a 12. Elevado a 12. Estou elevando a 12 para deixar isso em termos anuais. Veja que o valor dessa taxa vai dar, vou aumentar o número de casas decimais aqui, vai dar 1,082999. Então, para chegar a isso em porcentagem, simplesmente eu posso fazer esse valor menos 1 e depois multiplicar por 100. Dá 8,2999. Essa é a transformação de taxa nominal em taxa efetiva. Então, se nós voltarmos aqui no site da Caixa, é isso que está dizendo. Em taxas de juros nominais, 8%. Mas para fazer a tabela, eu preciso considerar 8,29999% ao ano. Tá ok? Então, na nossa tabela, olha o que está feito aqui. Para quem eu tenho também no site meu, vou deixar o link disponível. Para quem quiser saber fazer essa equivalência de taxas, mas basta fazer 1 mais a taxa, né, a taxa efetiva anual, e elevar 1 sobre 12 e tirar 1 para achar essa taxa em termos mensais. Ok? Vamos para mais algumas questões aqui. O que significa essa taxa aqui de 9,0946%? Esse é o custo efetivo total, que não vai nos ajudar muito a construir a tabela price e saque, mas ela mostra, depois dos encargos que nós temos, né, nós vimos aqui os encargos que nós temos aqui, só subir um pouquinho mais, como tarifas e esses outros encargos. A taxa de juros efetiva, ela mostra exatamente essa aqui, ó, 9,0946, significa a taxa de juros que eu estou realmente pagando, considerando seguro e tarifas, ok? Seguro e tarifas. Daí o encargo vai ser a soma da prestação, mais o seguro, mais a tarifa paga, tá ok? Então, a tabela da Caixa, ela acaba nos mostrando aí qual é a estimativa do pagamento total, já considerando seguro e tarifas, mas veja, é uma estimativa, resultados obtidos representam apenas uma simulação e não valem como proposta. Por que eles falam isso? Porque vejam, aqui na tabela, no sistema de financiamento da Caixa, a forma que nós temos de pagamento é uma taxa mais TR. E isso nós vamos ver aqui nos próximos slides. Se essa TR for diferente de 0, o valor das parcelas também mudarão. Olhando agora para um outro financiamento, uma outra simulação que eu fiz, mas agora a tabela Price, também 240 meses, só que agora para o mesmo valor de 300 mil, a Caixa pede aqui uma entrada de 90 mil para os dados que eu considerei na simulação. Então, o nosso financiamento fica só de 210 mil, tá ok? Não dá para fazer, nesse simulador eu não consigo fazer com os mesmos 270 mil. E isso, a gente consegue também chegar fazendo 210 mil e utilizando a taxa efetiva e não a taxa nominal, igual está aqui, ó. Essa taxa de 8%, eu tenho que usar aquele 8,29999, tá ok? Então, eu consigo fazer a mesma tabela Price. Veja que o valor das parcelas deu R$ 1.756,52. 1.756,52 parcelas fixas. E para saber quanto é a expectativa que eu vou pagar, na verdade, lá na boca do caixa, ele pega a prestação e soma o valor de seguro e tarifa para achar o valor do encargo total. Tá ok? Mais uma vez, isso dá um outro custo efetivo total, que é considerando esses encargos, que daí a gente consegue ter uma boa ideia de qual é a taxa de juros que realmente estamos pagando, tá ok? Então agora, vamos aí um pouquinho mais além e olhar como que se dá a correção das parcelas através aqui, pelos financiamentos da Caixa, através da TR.
A TR é uma taxa referencial, né? Ela tem uma fórmula própria que pode ser bastante complicado. Eu até achei um site aqui que diz como se calcula o valor da TR, mas não vamos nos ater a isso. Mas o interessante é que nós saibamos que essa é uma taxa que depende da taxa de juros básica da economia. Ela não é calculada necessariamente com base na taxa de juros básica, depende também das taxas de juros de negociação dos CDBs negociados pelos bancos, mas não importa. Se a taxa de juros subir, né, não importa aqui para nós, mas se a taxa de juros subir, a Selic subir, a TR tende também a se elevar. Em alguns momentos a taxa de juros aqui no Brasil ficou baixa, essa TR ficou zero ou muito próxima de zero, e quando a taxa de juros se eleva, essa TR pode aumentar, e isso vai ser fator chave para o reajuste do valor das parcelas, tá ok? Aqui não estamos falando de inflação, é uma correção monetária bastante, se você pesquisar, né, TR e tal no Google e financiamentos imobiliários, existem aí muitas discussões da utilização dessa taxa referencial como a correção do valor das parcelas, mas também não vou entrar aqui nesse mérito, eu quero mostrar matematicamente, né, financeiramente, como que isso funciona. Então, achei um site aqui que mostra os valores da TR mês a mês ao longo dos anos, tá ok? Então, veja, aqui em 2013, tivemos taxas de juros muito baixas, baixas a ponto de fazer com que a TR fosse zero, mas se olharmos um pouquinho mais para o passado, a TR sempre foi positiva e negativa ela não tem como ser, mas ela sempre foi acima de zero, e isso pode ser um indicador, porque no futuro, né, olha aqui, ó, janeiro de 2014, a TR já foi de frente de zero, e para aqueles financiamentos que serão corrigidos pela TR, vai ter esse acréscimo no valor da parcela. Para fazer as simulações, eu estou utilizando arbitrariamente aqui esse valor de 0,0494% do mês de dezembro de 2003, para mostrar para vocês como que é feito esse reajuste na prática. Então, notem aqui, eu voltei no nosso exemplo, no 210 mil, em que a gente calculou pela tabela Price, né, uma taxa efetiva de 0,6667% ao mês, conforme a gente já tinha visto na tabela da simulação da Caixa Econômica Federal. E após fazer o primeiro pagamento, vou imaginar que esse mês aqui era o mês de dezembro de 2013 e que a TR foi de 0,0494% naquele mês. Como que nós conseguimos fazer o recálculo do valor das parcelas? Então, nós pegamos o saldo devedor, que seria, vou até tirar agora aqui, ó, o saldo devedor, se a gente fosse comparar com a outra tabela, seria de 209.643,47, tá ok? Só que nós agora devemos corrigir o saldo devedor na proporção da TR. Então, a gente faz vezes 1, a taxa na forma decimal. Eu tenho que pegar aquela taxa e dividir por 100 para poder fazer essa multiplicação, tá ok? Então, eu pego a taxa, divido por 100, somo a 1 e faço essa multiplicação. Então, note que agora o saldo devedor aumentou um pouquinho, na mesma proporção da TR. E agora é necessário fazer o quê? O recálculo da tabela Price. Então, veja que agora na formulinha da Price, o que vai mudar aqui? Eu vou pegar o saldo devedor, o que foi o saldo devedor do mês anterior, e não mais o 210 mil, como eu tinha feito aqui nessa tabela. Ó. Se a gente pegar essa tabela, por exemplo, que está com 300 mil aqui, ou aqui da Caixa, se você pegar todo essa coluna do Price, o que eu estou considerando? Sempre o valor de 210 mil e o período de 240 meses. Para quê? Para que eu possa achar o valor das parcelas constantes. Agora, quando a TR entra em jogo, a cada mês que eu precisar fazer a correção pela TR, eu preciso pegar o saldo devedor do mês após feito o pagamento. Pego o saldo devedor do mês.
aplico a correção da TR e faço o recálculo do valor das parcelas utilizando a mesma formulinha da tabela Price. O que eu tenho que ajustar? No valor presente, eu tenho que colocar o saldo devedor daquele mês, do mês anterior e, o que é muito importante, descontar um mês agora dos pagamentos que deverão ser feitos, porque eu já fiz um pagamento. Então, eu não tenho que mais deixar 240 meses, agora eu tenho que deixar 239 meses para que aqui no final o saldo devedor realmente zere. No mês 240, o saldo devedor realmente fique zero. E se no próximo mês novamente tiver uma TR acima de zero? Eu venho aqui novamente, faço a multiplicação pelo valor da TR, o saldo devedor vai subir um pouquinho, aí eu vou aqui na fórmula, faço que o valor presente seja o saldo devedor do mês anterior e que o número de meses seja 238 e não mais 239. E vou fazendo esses passos de maneira constante toda vez que eu tiver uma TR acima de zero, tá ok? Então veja, o método da tabela Price é de parcelas constantes. Mas se há uma TR acima de zero e eu tenho que corrigir o saldo devedor, eu preciso aplicar novamente a fórmula da tabela Price para calcular qual seria o valor das parcelas constantes para quitar aquele financiamento, mas agora com um novo saldo devedor. Tá ok? Na tabela saque, seria a mesmíssima coisa. Fiz agora só aqui no mês 2, em vez de fazer no mês 1. Após o pagamento da segunda parcela, esse saldo devedor eu corrigi aqui pela TR. Ao corrigir a TR, para fazer o cálculo do próximo mês, do mês 3, ao contrário do mês anterior, que eu pegava o saldo devedor inicial e dividia pelos números de meses restantes, e isso, mais uma vez, se você quiser saber como que faz a tabela saque, eu vou deixar o link do vídeo de como faz, eu não vou meter a isso agora, mas olha o que aconteceu de diferente nesse momento. Ao corrigir pela TR o mês 2, lá no mês 3, eu vou pegar o novo saldo devedor, que é aquele saldo do mês anterior, do mês 2, e dividir agora por 238 e não mais por 240. Veja que a amortização aqui ficou ligeiramente maior, o que vai dar uma parcela ligeiramente também maior do que no caso em que eu não tinha essa correção pela TR. Deu para entender? Então, se a taxa de juros aqui subir ao longo do tempo, nós temos aí um risco, né, de que as parcelas aumentem. Obviamente, elas não aumentam na mesma proporção da taxa de juros, mas elas vão sim corrigir o valor das parcelas, e isso pode causar algum desconforto aí, a depender desse valor da TR, no pagamento, algum risco de capacidade de pagamento ao longo do tempo. Tá ok? Então, o que a gente pode dar uma olhada aqui na questão financeira de tabela Price e saque? Quando nós temos correção de parcela, essas correções começam a ser significativas, a tabela saque acaba sendo uma opção, digamos aí, mais segura. Por quê? Porque mesmo que haja correção, o seu valor decresce ao longo do tempo. O que nos faz, se eu consigo pagar a tabela saque, uma parcela da tabela saque, porque talvez seja uma forma de você diminuir os riscos do seu financiamento. Porque se eu já consigo hoje pagar a parcela da saque, como essas parcelas vão diminuindo ao longo do tempo, a minha capacidade de pagamento também vai ficando mais tranquila e mesmo se houver alguma correção, a diminuição das parcelas vai atenuando esse efeito. Já na tabela Price, quando há correção, e essa correção for algo substancial, entramos num risco bastante complicado, porque nós começamos a pagando menos a tabela Price, mas as correções podem fazer, ao longo aí de 20 anos, 30 anos, as correções podem fazer com que o valor das parcelas fique muito alto, percentualmente ao valor da renda da pessoa. Então veja que interessante. A tabela saque tem um problema, nós já vimos financeiro aí, de que às vezes ela inviabiliza você conseguir financiamento, porque o valor da parcela inicial é muito alto.
Por outro lado, ela tem um benefício de que, caso você consiga fazer a tabela saque, você tem diminuição no valor das parcelas, o que implica num menor risco de não conseguir pagar, né? No menor risco de não conseguir pagar o valor das parcelas futuras, porque ela vai diminuindo. E principalmente isso vai ser verdade quando houver correções significativas no valor da parcela. Agora vejamos aqui o efeito da inflação. Né? Se o reajuste não fosse feito, o reajuste das parcelas não fosse feito pela TR e fosse feito por algum índice inflacionário. Em financiamentos pela Caixa Econômica Federal, que nós estávamos vendo, e alguns outros bancos, não existe essa possibilidade. Mas, em alguns casos, é possível se encontrar sim. Por exemplo, quando se financia diretamente com uma construtora e tal, você pode encontrar alguns tipos de financiamento dentro do mercado imobiliário que os reajustes das parcelas sejam vinculadas à inflação. Então, tem-se uma taxa de juros para calcular o valor das parcelas e depois, periodicamente, o saldo devedor vai ser corrigido pela inflação do período, ou do mês, ou dos últimos 12 meses. Aqui no nosso caso, para fazer uma simulação mais simples, mais fácil de visualizar, eu estou considerando um reajuste que anualmente verifica-se a inflação que foi ocorrida e reajusta-se o saldo devedor. Veja na tabela Price como isso acontece. Então eu calculo aqui o valor das parcelas. Esses dados são os mesmos que nós estávamos usando da tabela da simulação da Caixa Econômica Federal. Então, eu calculei aqui o valor da tabela Price até o 12º pagamento. Efetuado o 12º pagamento, veja o que eu fiz aqui. Eu estimei uma inflação, né? Eu supus uma inflação de 6% nos últimos 12 meses. Então, eu corrigi o saldo devedor multiplicando por 1,06. Agora, para esse novo saldo devedor, eu preciso calcular o novo valor da tabela Price. Tá? O novo valor das parcelas dessa tabela Price. E agora eu considero não só esse novo saldo devedor de 217 mil, que está aqui na célula E17, veja aqui, E17, eu não estou mais considerando 210 mil, igual eu fiz na tabela na primeira parcela, eu considerei aqui 210 mil para calcular o valor da primeira parcela, da segunda parcela, sempre essa célula E5. Veja, E5 eu sempre considerei o 210 mil para calcular o valor das parcelas. Só que agora, com uma correção do saldo devedor, eu vou ter que considerar o novo saldo devedor, que é do mês 12, que agora é da célula E17 de 217 mil. Veja que coisa interessante, né? Para não dizer trágica. Pagou-se 12 parcelas de uma dívida inicial de 210 mil. Mas como a inflação foi de 6% para esse meu caso aqui, a dívida aumentou depois desse tempo. Tá ok? Muitas pessoas ficam assustadíssimas com isso, de no começo, devido à tabela Price ter essa metodologia de amortizar pouco no início, de no começo a dívida até poder aumentar, a depender do fator que foi usado para correção. No caso aqui nós estamos falando da inflação. Tá ok? Eu tenho um artigo que eu vou também disponibilizar para as pessoas aqui do YouTube, que estão assistindo pelo YouTube ou pelo meu blog, e até para as pessoas do site que estão do curso Mudança de Hábitos Financeiros. Vou disponibilizar um artigo que explica com bastante detalhes como esse efeito da inflação pode ser perverso em alguns casos. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: a hora que eu calculo o novo saldo, o novo valor de parcelas com esse novo saldo devedor maior e ainda com agravante para um período menor, né? Nessas parcelas eu calculei para 240 meses, só que agora já foram feitos 12 pagamentos, eu preciso agora fazer o cálculo para 240 menos esses 12 pagamentos, que dá exatamente esses 128. Veja que o valor da parcela sobe bastante, percentualmente aqui falando, e isso pode se tornar ao longo do tempo um problema, né? Para que a pessoa consiga pagar essa parcela, porque não necessariamente o valor dos rendimentos, né, do salário dessa pessoa que fez o financiamento vai subir na mesma proporção que a inflação. Por isso, aqui já mostramos uma vantagem, né, digamos assim, da tabela saque.
Já vimos, né, que uma desvantagem é que ela exige um valor muito maior de início para ser pago. Obviamente que não podemos comparar esse valor de parcela com esse, porque os saldos devedores aqui são diferentes, tá ok? Mas a gente já viu nas planilhas anteriores que ela possui valor aqui de parcelas bastante diferentes e que, olha aqui, para 20 anos, 3.000 e aqui 4.250. E ela tem essa desvantagem de você pagar parcelas iniciais maiores, porém, como o valor das parcelas caem ao longo do tempo, e outra coisa, como eu consigo amortizar a minha dívida mais rapidamente, meu saldo devedor cai bem mais nos primeiros meses de pagamento da tabela saque, às custas de um pagamento bem maior do que na Price. É importante que isso fique bastante claro. Veja que após feito a correção pela inflação, também corrigi aqui a 6% ao ano, a dívida aumentou, mas veja que percentualmente aumentou bem menos do que na tabela Price. Aqui foi de 210 para 217, aumentou 7.000 em cima de 210.000. Aqui aumentou 1.800 em cima de 270.000. Tá ok? Então, a tabela Price ela tem esse benefício de as correções que são feitas ao longo do tempo, seja pela TR ou seja por um índice inflacionário, aí vai depender do tipo de financiamento que você está fazendo, essas correções elas afetam menos quem tem um financiamento via tabela saque. Tá ok? Então, ela tem sim um componente aí de diminuir o seu risco em relação às correções das parcelas, porque na saque elas vão diminuindo ao longo do tempo e mesmo que haja correção, o efeito que você vai sentir vai ser menor. Mas eu sempre gosto de deixar claro, você vai estar sempre pagando mais hoje, né? Mais no início, o que é uma desvantagem. Tá ok? Pois bem, nós vamos terminar então aqui a nossa aula sobre financiamentos imobiliários, falando sobre tomadas de decisão e focando apenas nos riscos financeiros, tá ok? Temos poderíamos ter outras considerações sobre qual casa escolher, qual valor, não financiar uma casa que seja num valor muito mais alto do que você realmente pode suportar os pagamentos, tá ok? Mas vamos aqui fazer uma análise do que nós vimos, um resumo. Então a primeira coisa é o risco financeiro que nós temos num financiamento de longuíssimo prazo, como geralmente são os do mercado imobiliário, aí de 15, 20, 25 anos, é que temos o risco de não ter capacidade de pagamento das parcelas, né? Podemos aí perder o emprego ao longo do caminho, em algum momento desse financiamento. É um prazo muito longo para a gente ter certeza de muitas coisas. Tem, por exemplo, casais que dividem, né, compram uma casa juntos e cada um paga metade da parcela e pode ser que esse casal se separe. E aí? Isso é um risco, problema financeiro. Quem vai continuar pagando? Talvez nenhum dos dois consiga pagar o valor das parcelas sozinho. E aí? Está largado e vai continuar pagando uma casa, sendo que eles nem vão morar mais juntos. Então a gente precisa ter bastante cuidado com relação a isso. E mais uma vez, eu gostaria de deixar bem claro, eu não tinha colocado aqui nos slides, de olhar o valor da casa, né? Às vezes a gente já quer a casa dos sonhos, a gente é novo, a gente quer uma casa de um valor muito alto, já quer comprar a casa dos sonhos, e isso pode atrapalhar também a capacidade de pagamento das parcelas. As parcelas ficarem muito altas e você não ter problemas, um risco muito grande de se tornar inadimplente ao longo do caminho e talvez até perder essa casa por não ter condições de fazer os pagamentos das parcelas. Uma outra coisa é ficar atento aos reajustes das parcelas, né? O financiamento que você está fazendo, ele é reajustado pela TR ou pela inflação. Já vimos que a inflação, pelo menos nas atuais condições que nós nos encontramos aqui de janeiro de 2014, ela tem um efeito muito mais substancial no reajuste das parcelas do que a TR. Mas é importante saber que mesmo quando é reajustado pela TR, podem haver reajustes no valor das parcelas, sim. Tá ok? E, por fim, um outro risco financeiro que tem relação ao balanço patrimonial é que você hoje trave o valor que você vai financiar e o imóvel se desvalorize. Então, você vai pagar uma dívida, né, juros
sobre essa dívida de um bem que vai se desvalorizando ao longo do tempo, tá? Obviamente eu sei que muitas pessoas acham que imóvel só valoriza, mas pode haver sim momentos em que o imóvel se desvalorize, não só devido a bolhas imobiliárias e tal, mas pode ser desvalorização pontual, talvez de um bairro que tenha tido algum problema, a implantação de algum, por exemplo, de um lixão ou de alguma empresa que polui muito e aquele determinado bairro. Então é importante que se escolha muito bem o imóvel que se vai financiar, caso essa decisão seja realmente tomada, não só no tocante ao bairro que se está falando, mas também prestar atenção no valor, né? Não dar um passo maior do que a perna e tentar financiar um imóvel que não inflem as chances de riscos futuros, tá ok? Porque quanto maior o tamanho aí do financiamento, maior vai ser a queda caso haja algum problema no meio do caminho. E os financiamentos são longos e as chances de problemas são realmente não são de se jogar fora, não é uma coisa de brincadeira. Existem muitas pessoas com problemas por terem dado um passo maior que a perna e agora não conseguirem pagar esse financiamento e estarem aí com grandes problemas em suas finanças pessoais, tá ok? Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi um vídeo longo, mas espero que tenha solucionado algumas dúvidas, tanto das pessoas aí do curso Mudança de Hábitos Financeiros. Se você não está fazendo o curso, está vendo esse vídeo pelo meu site, pelo meu blog www.profelius.com.br ou pelo meu canal do YouTube, vá lá, entre no www.hábitosfinanceiros e dê uma olhadinha no curso, que eu acho que pode ser de grande valia para suas finanças e vida pessoal, tá ok? Então, um forte abraço e até a próxima.